foi escrita para nós, que essa palavra é endereçada ao ser humano, a todos aqueles que respiram, a todos aqueles que têm como alvo o amor de Deus. Diga, essa palavra é para mim, para você. Quais coisas nesta vida te atraem? Quais coisas dessa vida têm atraído a sua atenção? O mundo está fazendo de tudo, para atrair as pessoas a ele com as suas ideologias e filosofias. O diabo sabe que lhe resta muito pouco tempo, por isso que ele está fazendo uma grande pressão sobre a humanidade. E que pressão? Pressão vinda de todos os cantos, em todos os lugares, em todas as comunidades. Satanás fazendo pressão para prejudicar a humanidade, ao qual Deus criou. E Satanás usando artifícios para atrair e aprisionar pessoas. Mas Deus nunca se calou. Deus, desde o início do mundo, sempre chamou o homem para um relacionamento. Deus sempre fez questão de atrair o ser humano para si. Sempre. Em toda a Bíblia a gente vê a paixão de Deus sobre a humanidade, sobre o ser humano, querendo o amor dessa gente, querendo ser Senhor dessa gente, querendo ser Salvador dessa gente, querendo a paixão dessa gente. Deus gritando. Antes da fundação do mundo, lá estava Deus, com as suas ideias, com a sua inspiração para o mundo. E as ideias de Deus sempre foi baseado em amor e bondade. Sempre. Os projetos de Deus para a humanidade sempre foi baseado nisso. Amor e bondade. Por isso, Deus me atrai com seu amor eterno e incondicional. Diga isso comigo, isso é para você. Todos vamos. Deus me atrai com seu amor eterno e incondicional. É o imã. O imã de Deus é o amor. Até porque a carência da humanidade para ser amado cresce todos os dias. A carência emocional da humanidade cresce todos os dias. E ele sabe disso. Ele sabe que o ser humano tem sede, precisa, necessita de amor. Todo ser humano precisa se sentir amado. A gente só se sente vivo quando nos sentimos amados. E Deus sempre despejou amor sobre toda a humanidade, desde o início. Desde o capítulo 1 de Gênesis, lá estava Deus com seu amor. Deus poderia ter exterminado o pecado desde o início, lá no Éden mesmo. Poderia ter exterminado o homem lá no início para terminar
de uma vez por todas com o pecado, mas Ele não o fez. Ele não o fez porque Ele é baseado em amor. Ele não o fez porque Ele é baseado em bondade. Ele acredita que o ser humano pode crescer. Ele acredita que o ser humano pode ser transformado. Ele acredita que o ser humano pode ser liberto. Deus acredita em nós. Deus acredita em nós. Aí o profeta diz: não é com amor qualquer, não é com uma paixãozinha, não é com amor de novelas. Ele te ama com algo intenso. Ele te ama com amor apaixonadamente intenso. E não é só isso. O amor é eterno. No latim, eterno significa imortal. Diga comigo: o amor de Deus não morre. Não morre. É com esse amor que Ele ama você. Mesmo você sendo da forma que você é, mesmo você sendo pecador, é esse amor que Ele dá a você, distribui a você. E sabe, não tem nada por obrigação, é porque Ele é assim. Não tem nada por interesse. O caráter de Deus é o amor. Não é porque Ele quer algo em troca. Não. Porque Ele é chamado de Deus de amor. Porque Ele vive assim. Ele vive o amor. E não é apenas um amor imortal, é um amor incondicional. Diga comigo: incondicional. Ele não põe condições. O que significa isso, pastor? Ele não está ligado nos teus desempenhos. O amor de Deus não é ligado em desempenho de ninguém. Ele não ama mais um que faz mais e ama menos daquele que faz menos. O amor é sem condições. Ele simplesmente despeja sobre todos nós, sobre nossa vida. E quando a gente entende esse amor, a gente se rende. Você precisa entender que quando a gente fala sobre amor de Deus, estamos falando de algo extremamente profundo, que a nossa própria mente não consegue entender. Paulo fala das profundezas de Deus, da grande sabedoria de Deus, as profundezas de sua inspiração, de seu conhecimento. E nós não podemos tentar entender com a nossa mente isso. Não conseguiremos. Entenda e receba o amor de Deus pela fé. É fé, é fé. Não é desempenho, é fé. Deus não te ama hoje mais do que amou ontem. Deus não vai te amar amanhã mais do que ama hoje. É apenas um amor. Diga comigo: Deus tem apenas uma forma e uma intensidade de amar.
Por isso que Paulo diz que ele não muda, é o mesmo. Aí me vem Davi e diz: olha, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Deus é intenso. Entenda porque você também precisa ter uma intensidade de amor, paixão e servidão ao Senhor, porque você está servindo a um Deus que é intenso. Deus gosta de coisas intensas. Deus não dá para você um amor morno. Deus dá intensamente. E eu digo, o amor de Deus não nos persegue para nos punir, mas para nos transformar. Levanta sua mão comigo, por favor. Diga isso no fundo do teu coração. Vamos. O amor de Deus não nos persegue para nos punir, mas para nos transformar. Segundo, Deus me atrai com sua presença transformadora. Eu vou correr. Quando a gente fala de presença, a gente pode abrir um grande leque aqui a respeito da presença de Deus. Muitas coisas a gente pode falar a você, esboçar a você sobre a presença de Deus. Mas nesse tópico eu quero focar numa presença que a gente tem diariamente, mas é uma presença que é tão amorosa e é uma presença que faz questão de nos transformar. Você precisa desejar a presença de Deus diariamente, a todo instante, para transformar a tua vida, o teu ser. É essa presença que te fortalece, amados. É essa presença que faz você ser resistente. É essa presença que traz resiliência ao teu coração. E eu preferi trazer uma palavra de Moisés. Deus aborrecido, mal-humorado com o povo. E Deus já tinha dado um recado para Moisés dizendo: olha, estou irritado, não consigo mais andar com esse povo. E me vem o ousado Moisés, diga ousado. Deus gosta de ousadia. Me vem o ousado Moisés para Deus e diz assim: então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faças sair desse lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Entenda isso. É a presença de Deus que é o nosso diferencial, Lucas. É a pessoa de Jesus que é o diferencial na nossa vida. Filhos, não é a tua roupa, não é o teu cabelo, nem a forma de cultuar, é a presença de Jesus. Jesus, Deus presente. Como que saberão que tu estás conosco? E ele diz:
se tu não for, ninguém vai. Se tu não for, a gente morre aqui sozinho. Porque, Senhor, o nosso testemunho é a tua pessoa na nossa vida. E Moisés sabia que aquele povo precisava da presença de Deus. Para quê? Transformação. Moisés sabia que os argumentos pessoais teológicos que ele ministrava ao povo não era suficiente. Os conselhos não eram suficientes. Tinha que ser algo mais profundo. Tinha que ter a presença de Deus. Deus precisava aparecer. Deus precisava aparecer para aquele povo a todo instante. E Deus está aparecendo para você todos os dias. Deus tem aparecido para nós todos os dias, nos atraindo com a sua bondade, nos atraindo com o seu amor, diariamente. Abrace essa presença. Terceiro, Deus me atrai para um propósito maior. Não é apenas atrair, mas essa atração tem um propósito grande. Aleluia. Deus é intencional. Tudo que Deus faz é com segundas intenções. João capítulo 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, diga assim, graças a Deus. Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem frutos, e que esse fruto, o quê? Não se perca. Ele decidiu por nós. Ele tomou a decisão, ao invés de deixar você tomar essa decisão. Não fomos nós que o escolhemos. Ele te escolheu. Ele te apontou. Colocou o seu dedo em riste sobre a tua vida, sobre a tua face e disse: tu é meu. Aleluia. Porém, Deus não nos atrai apenas para o encontro. Deus não nos atrai apenas para que a gente viva com Ele. Mas Ele nos atrai para diga, enviou. Mais uma vez, enviou. Recebeu, foi atraído, se apaixonaram. Mas não fica por aí. A intenção de Deus, o propósito de Deus é maior. Ele precisa, Ele deseja atingir mais milhões e milhões e milhões de pessoas. E como Ele fará isso? Através de pessoas, de gente que já abriram o seu coração para Ele. Por isso Ele diz: você recebeu o meu amor, toma o meu amor e dá a outras pessoas. Ele envia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano, e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de quem? Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Gente, há um comando de Deus para nós. Deus está enviando um comando para a nossa geração. Escutem isso.
Escutem os gritos de Deus para a nossa geração. Os gritos de Deus estão mais fortes em nossa geração do que na geração passada. Creia nisso. Isso é fato. A história comprova, as notícias comprovam, os acontecimentos comprovam que Deus está gritando. E a Bíblia diz que a nossa geração, diga nossa, a nossa geração geme pela manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Aleluia! Deus querendo enviar esse povo. Filhos, olha a importância de você se sentir amado. Olha a importância de você se sentir amado por Deus. Todo mundo que se sente amado é bem resolvido. Todo mundo que se sente amado quer compartilhar esse amor. Olha a importância de você sair daqui sentindo-se completamente amado por Deus. Ninguém propaga aquilo que não sente. Ninguém propaga aquilo que não experimenta. Quantos aqui já experimentaram o amor de Deus? Melhor, quantos aqui têm experimentado o amor de Deus sobre a tua vida? Quantos? Pois é, Ele quer te enviar. Ele está dizendo: compartilhe esse amor, compartilhe isso. Quarto, Deus me atrai pela cruz de Cristo. Diga comigo, aleluia. João 12, 32. E Jesus falando: e quando eu for levantado da terra, ressuscitado, atrairei todas as pessoas para mim. Aleluia, aleluia. A cruz e a ressurreição é o maior símbolo da atração divina. Cruz e ressuscitação de Jesus e a ressurreição de Jesus é o maior símbolo da atração dele sobre a humanidade. A cruz comprova o quanto ele nos valoriza. Ali estava Deus comprovando para você o quanto ele te ama. Entenda agora porque realmente a gente precisa parar para nos examinar por causa da seriedade da cruz de Cristo. Ninguém podia, ninguém suportaria, e melhor, ninguém ressuscitaria, só Jesus. E ele resolveu demonstrar para você a intensidade de seu amor. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal grande maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, comigo todos, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não se perca,
Não erre o caminho. Não se perca na vida. Não se venda para nada. Não se venda para o pecado. Não se venda para o dinheiro. Não se venda para ninguém. Mas tenha a vida eterna. Aleluia. E por fim, terminando, Deus me atrai para um relacionamento, não uma religião. Diga isso comigo, vamos? Deus me atrai para um relacionamento, não uma religião. Agora vai ser forte, vamos! Deus me atrai para um relacionamento, não somos religiosos, somos discípulos de Cristo. Não tem nada a ver com religião isso aqui. Tem a ver com uma pessoa. E essa pessoa quer relacionamento, intimidade e comunhão. Amados, membros e não membros dessa igreja, não tem nada a ver com regras. Não existe regras. Não é sobre seguir regras. Não é sobre seguir pode, não pode, pode, não pode. É sobre seguir uma pessoa. É sobre seguir a Jesus. É ir atrás de Jesus. É ser influenciado por Jesus. Entenda? Esquece as regras. Regra, você cumpre por um determinado tempo, porque regra cansa. Agora, quando você segue algo maior, quando você segue algo que faz diferença na sua vida, quando você segue alguém que transforma o seu ser, a tua história, a tua vida, nada te impede, nada te fará parar, porque o propósito dele sobre você é grande. Aleluia, aleluia. Ser atraído por Jesus é ter prazer de estar com Ele. Eu escrevi no meu esboço, eu disse assim: religião impõe, mas o amor de Deus atrai. Diga comigo: religião impõe, mas o amor de Deus atrai. A última vez, vamos. Religião impõe, mas o amor de Deus atrai. E o que fazer com essa atração? Tiago capítulo 4, versículo 8, diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Uma pessoa fez para mim uma pergunta muito inteligente esses dias, gostei da pergunta. Pastor, por que Tiago capítulo 4, versículo 8 diz que Deus só vai se aproximar de mim se eu me aproximar dele? Eu falei, essa interpretação foi sua, você que interpretou assim, mas não é isso. Tiago está falando, sabe por que Tiago está mandando a gente se aproximar? Sabe? Porque geralmente quem anda longe somos nós e não Deus. Por isso que ele disse para você se aproximar, porque Ele está no mesmo lugar, em todo tempo, a todo instante.
Deus está ali. Eu estou me aproximando dele. Quanto mais eu estou me aproximando dele, ele está se aproximando de mim. Deu para entender a lógica? Por isso que Tiago diz: aproximem-se, não fiquem longe de Deus. Quanto mais você se aproximar, mais você se sentirá de Deus e com Deus. E que o Senhor te abençoe. E todos dizem amém. Amém. Você pode se colocar de pé?